Seja bem-vindo. Que privilégio, mais uma vez, entrar na tua casa para conversar com você e trazer para você assuntos relacionados ao reino de Deus. A maneira como você pode ler e ferramentas que te ajudam a interpretar a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre as línguas originais. O hebraico, o aramaico, acho que o pastor não vai me corrigir agora, mas daqui a pouco ele me corrige. E o grego, koiné, que eu anotei aqui. Vocês podem ver que eu sou completamente leigo no assunto, não sei absolutamente nada. E com isso, os convidados terão que ter alguma paciência para a gente poder conversar, mas vai ser bem interessante. Acho que eu represento a grande maioria que, que não entende. E, como de costume, inicialmente eu quero já pedir para você, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outros também tenham a possibilidade de visualizar isso e que essa conversa de hoje possa expandir, explodir a sua mente e trazer uma nova perspectiva sobre a leitura do texto bíblico. E nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus para a sua vida. Vou começar lendo o texto que faz todo sentido e vocês vão entender por que ao longo da nossa conversa. João 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: Apacenta meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Para nós, em português, foi a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas, no original, diferente. Com isso, eu quero apresentar para vocês pastor Humberto Balaniuk. Pastor Humberto é bacharel em administração, também é bacharel em teologia pelo Seminário Batista Sul Mato Grossense. E foi convalidado, né, o seu? Na minha teologia, não fiz a Não convalidação. fez. Eu parti para a pós e depois para o curso de Tá. mestrado. Preferi um caminho um pouquinho diferente. É um caminho diferente. O pastor é mestre em estudos de linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Isso. e pastoreia a Igreja Batista em Vilas Boas, aqui em Campo Grande. Nosso outro convidado para falar sobre hebraico, o pastor Humberto vai falar sobre grego, o pastor Júlio vai falar sobre hebraico. O pastor Júlio, ele é teólogo formado pela STBOB e também pela Unigran, é professor de hebraico e de Antigo Testamento no seminário. Sejam bem-vindos, é um privilégio. Vai ser mais um dia onde eu vou aprender muito mais, muito, muito mais. Porque tem sido uma escola. Cada um dos que vem aqui conversar comigo, eu absorvo demais. Seja bem-vindo. Obrigado, Tiago. Aprenderemos juntos, né? Uma alegria também estar contigo nessa tarde. Também agradeço os que estão assistindo ou que vão assistir a esse podcast. E nosso objetivo é, de alguma forma, contribuir para o crescimento do reino de Deus. A gente vem aqui com bastante humildade também. Não sabemos tudo, obviamente, né? Mas que Deus use esse momento também para edificação e para, de alguma forma, motivar pessoas a conhecerem mais a palavra de Deus. Amém. Obrigado pelo convite, já estive aqui outra vez, né? A gente espera que consiga contribuir um pouquinho mais aí. Amém. Amém. Então eu vou começar, como nós lemos um texto do Novo Testamento, eu vou começar com o pastor Humberto falando sobre o grego. E por que o senhor escolheu esse texto? Esse texto é um texto clássico, podemos colocar assim, de análise da língua do texto grego. Porque antes é um texto já bastante comentado, já teses, artigos que falam sobre essa questão. Quando se traduz o texto do Novo Testamento, que foi escrito em grego, para uma língua moderna,
sempre se perde alguma coisa, sempre há uma adaptação, né, de conceitos, porque é impossível ter uma tradução totalmente literal, né? Você sempre adapta alguma coisa para trazer o texto para o tempo de hoje. A questão que é levantada nesse texto é que na versão que o irmão leu e na maioria das versões, é sempre usado o verbo amar, né? Jesus pergunta: você me ama? Aham. Pedro responde: sim, né? Você sabe. E por 3 vezes essa questão. E na última vez, Pedro, então, tem aquela reação de tristeza. E por que acontece isso? E o interessante, o detalhe nesse texto que chama bastante atenção, e aqueles que estudam o grego, o Novo Testamento, já têm esse conhecimento, é que Jesus, ao perguntar, usa um verbo que é o verbo agapau, ou agapo, né? De onde vem a palavra ágape. E Pedro responde com outro verbo, o verbo filéu. A diferença entre agapau e filéu, muitos gramáticos respondem que sim. Agapau significa, o ágape se refere a um tipo de amor, e filéu, filantropia, né? Seria um outro tipo de amor. Qual seria a diferença? O amor ágape normalmente é denominado como um amor de decisão, um amor de altruísmo, em que o interesse maior é o bem do outro. Eu sempre uso o texto de Filipenses quando tento falar sobre esse tipo de amor, quando Paulo fala de Timóteo, que sinceramente se importava com as questões ali das pessoas em Filipos, né? Então é um amor de altruísmo, um amor que começa com uma decisão de amar a pessoa. Muitas pessoas entendem a ágape como amor de Deus, mas não é a melhor definição. De fato, a Bíblia usa a ágape para definir o tipo de amor que Deus tem por nós, mas não é a definição de ágape. Por exemplo, nós temos um texto lá em 2 Timóteo, quando Paulo fala a respeito de Demas. Fala que Demas amou o presente século e o abandonou, né? E o verbo amar ali é ágape, né? Agapau. Então, amor de decisão, um amor, algo que começa na sua mente e você toma, então, uma decisão, né? E o amor filéu? O amor filéu seria um amor de amizade. Um gostar seria uma tradução interessante. Então, Jesus pergunta: você, ágape? E Pedro responde: eu, filéu. Eu gosto de você. Eu gosto. Na segunda pergunta é a mesma coisa. Jesus pergunta: você é ágape? Ou agapau, né? E Pedro responde: eu, filéu. Eu gosto de você. E na terceira vez? Na terceira vez, Jesus pergunta com filéu. E Pedro responde com tristeza: ok, é isso que eu consigo fazer. Há várias lições aí que poderiam ser tiradas. A questão é definir se de fato ágape e filéu têm uma diferença semântica, né? Alguns gramáticos colocam apenas como sinônimos, mas parece haver no Novo Testamento, de fato, um pouco uma certa diferença, né? Na época da escrita do Novo Testamento, o ágape já estava se tornando um verbo normal para amar, era um verbo geral, usado para várias questões. Então a questão é definir se há uma diferença semântica nesse texto, e se há diferença, o que Jesus e Pedro quiseram dizer naquele momento ali. Há um texto, primeira carta de Pedro, se não me engano, em que Pedro coloca aquilo que eu chamo de receita de bolo da vida cristã. E é uma série de itens colocado ali. E entre esses itens há ágape e há filadelfia, que é o amor entre irmãos. Então, naquele momento ali, naquela carta, Pedro de fato faz uma diferença entre os dois tipos de amor. Mas no texto de João é a questão de se fazer uma exegese, de conhecer o texto, se aprofundar e tentar entender se de fato há, então, alguma diferença. E Tiago é um complicador ainda maior nessa questão. Porque quando Jesus e Pedro conversaram, dificilmente eles devem ter conversado em grego. Sim. Aramaico, né? Provavelmente era a língua que eles falavam. Se já tava legal com uma língua com dois significados. Então, o que se entende? Quando João escreve esse texto, ele interpreta o diálogo entre os dois. E assim retrata, né, o que está ali colocado, o que eles quiseram dizer. Então, é um texto fascinante, e isso mostra um pouquinho da complexidade, da profundidade que é no estudo das línguas originais. E como é importante aquele que se propõe a estudar ou pregar
ensinar a palavra de Deus, que tenham algum conhecimento a respeito disso, né? Ajuda muito ter uma compreensão das línguas originais para compreender um pouquinho mais o sentido do texto. Sim. Pastor Júlio, não sei se eu vou te colocar numa sinuca de bico, mas como ele falou que tem, eles falavam provavelmente no aramaico, tem a mesma diferença na palavra, nesse amar, o que Jesus pergunta, para o que Pedro responde, também no aramaico ou Não, no então, hebraico? porque nós não temos o registro de qual palavra eles Entendi. falaram no aramaico. Aí você tem mais de uma palavra Isso já tá traduzido. pra amar. Isso aí já é João, né? Ou o escritor, né? Que foi atribuído. Então, talvez a ideia aí dentro, igual o Humberto disse, do campo da lexicografia, da semântica, é estudar o movimento desse escritor do Evangelho, por como que ele entende esse processo. Sim. Porque a coisa original lá se foi, né? Sim, que ninguém registrou, né? É verdade. Se foi. Mas Novo Testamento tem hebraico, além da frase de Jesus lá no... Ou não? Eu não acho De que registro? não tem, Humberto. Você Não- tem não- palavras, por exemplo, Paulo fala lá, Abba, Pai, em Romanos 8, né? Abba é uma expressão... Fora essa, né? hebraica, Porque Jesus fala, né? Marcos retrata Eloi, Eloi, lama Isso, essa. sim. Que eu não me atrevo a dizer, mas Isso. é essa aí. Então você tem citações, que geralmente são explicadas dentro da cultura. Marcos faz isso bem, Paulo um pouquinho. Paulo acho que só em Romanos 8, se não me engano. Mas Marcos faz isso com certeza. Uma das questões que eu anotei aqui é sobre o papel desse grego koiné na propagação do evangelho no Novo Testamento. O grego é uma das línguas clássicas, assim como o latim, né? E a partir do grego e do latim surgiram as principais línguas modernas, podemos dizer assim, né? Do latim surgiu o português, italiano, francês, romeno. E o latim foi certamente influenciado pelo grego, assim como as línguas originais. Tem em português palavras originadas do grego. Sim. Isso é bastante conhecido, né? É importante conhecer um pouquinho do contexto do século I, que veio um pouquinho antes ali, né? Se lembrar da história, a Grécia dominou o mundo conhecido de então por meio de Alexandre, né? Ele conquistou terras, chegou até a Índia, morreu muito jovem, e após sua morte, o que ele havia conquistado foi dividido ali entre os seus generais. E a língua, então, que se colocou como língua de comércio, língua entre os países, era o grego. O grego se expandiu naquele momento ali, alguns séculos antes do nascimento de Jesus, como a língua falada naquele mundo, naquele local. Era a língua que se falava entre os países, língua comercial, né? Com o tempo, Roma tem a supremacia militar, conquista territórios, domina a Judéia, domina aquela região da Palestina, domina o Oriente Médio, e vai expandindo o seu império para a Europa e um pouquinho da Ásia Menor também. É quando Jesus nasce. Tanto que Lucas situa o nascimento de Jesus não como nós situamos hoje, dia tal, do mês tal, mas no ano tal, do governador Sim. tal, do imperador tal, né, que era como é colocado na época, Jesus ali nasceu. Então, Roma tinha supremacia militar, mas a língua que era usada para o comércio ainda era o grego. O latim estava ainda sendo colocado, né? Então, o grego era a língua natural que se falava entre as nações. E entendemos que foi uma preparação divina para que o Evangelho e os apóstolos da pregação do Evangelho pudessem ter o seu ministério, né? Porque quando Paulo chegava a uma certa cidade, ele pregava em grego. E na Ásia Menor, na Itália, na Grécia, né? Então, o grego era uma língua mais ou menos bem conhecida de todos ali, então ele pregava assim, dessa forma. Então, entendemos que Deus preparou essa situação, como outras questões, a Pax Romana, as rodovias que os romanos ali construíram, né, para que eles pudessem fazer as viagens. Algumas questões contextuais que entendemos que foi uma preparação divina, inclusive o fato da língua grega ser a língua predominante. É por isso que os autores do Novo Testamento escrevem em grego, porque eles queriam que a mensagem se espalhasse, né? Acontecia então que Paulo mandava uma carta lá para Éfeso ou para Filipos. Chegava lá, a carta era copiada e mandada para as outras igrejas. Não era uma língua elitizada. Não. Tanto é que o grego que se usa no Novo Testamento é o grego koiné,
que é o grego comum, é o grego falado normalmente ali. É uma fase da desenvolvimento da língua grega, né? Um pouquinho antes veio o grego clássico, mas na época de Jesus era o grego comum, um pouquinho mais simplificado, né? E era a língua falada entre os países mesmo, no comércio, na política, né? Esses dias eu estava estudando sobre a morte dos discípulos. Fez sentido numa ministração que eu estava fazendo. E Tomé morreu na Índia. E você falou agorinha sobre, né, Sim. o alcance do Império Romano, inclusive. Então, o grego levou, pode ter sido a língua que ele usou para falar do Evangelho na Índia. A gente sabe que o grego se espalhou, Alexandre foi até a Índia, um pouco da África, o Você Oriente falou, Médio, então eu houve um falei errado. espalhar, né? E também a filosofia, né? A filosofia grega foi espalhando por meio da língua também. E isso houve uma certa influência no espalhar do cristianismo, no desenvolvimento do cristianismo no primeiro século. Você pega Paulo chegando em Atenas e debatendo ali com os estoicos, né? Os outros estarem ali. Então houve uma preparação para que isso acontecesse. Pastor, falando de Velho Testamento, quais são as línguas e como que a gente pode entender sobre elas? Não, basicamente é o hebraico mesmo, né? Que você tem uma derivação aí, você tem algumas palavras que foram adquiridas e usam a partir da Babilônia, né? Do contato com a Babilônia, que é o aramaico, né? Mas mais de 90% aí é o hebraico mesmo, né? Porque eles foram... Israel foi exilado, ele perde a língua, a nação vai perdendo a língua? Ou na Babilônia teve um resgate disso? Como é que foi? Não, pelo contrário. Na Babilônia, por exemplo, vamos lembrar aí dois números importantes aí para a história do antigo Israel, né? 722, que é a queda do Reino do Norte, e 587, 586, essas datas aí não são exatamente precisas, né? Que eles vão para Babilônia. Mas antes disso, já tinha contato com a Babilônia, evidentemente, né? Você tem, por exemplo, 3 deportações para Babilônia, 597, 587 e 582, né? E a de 587 é mais, digamos assim, que a gente acaba ressaltando mais por conta da queda do templo, né? Destituição do governante, tal. Mas, por exemplo, a de 597 foi a que levou mais pessoas. Então, sim, desde esse tempo até antes disso, quando a Babilônia já tinha dominado a região, no sentido de exigir impostos e tal, você já começa a ter contato com a língua. Quando da ida dos primeiros exilados para a Babilônia, o que acontece é, na verdade, o inverso. A despeito que, evidentemente, a língua, elas vão tendo contato e se influenciando, mas em termos de identidade, eles começam a reafirmar a sua identidade lá no exílio babilônico. Entendi. A gente entende que muitos textos do Antigo Testamento, especialmente de Gênesis, que são textos de identidade, são escritos nesse período. Justamente falando, nós precisamos agora, em um lugar longe, uma terra distante, dominado por outros, entendermos e perguntarmos quem somos, até porque a gente tem que ensinar para os nossos filhos para não perder as suas raízes. Então, você tem essa reafirmação ali, né? Tá. Então, você sabe a datação dos mais recentes, talvez, dos que foram encontrados? E todos são em aramaico? Você fala a datação arqueológica? Isso, você tem os achados de Qumran, que são os mais famosos aí e tal. Não está no nosso papel, veio do céu. Não, então. Mas que aí você diz que são datados mais ou menos do ano 1000, mais ou menos da época de 1000 depois de Cristo. E toda hora estão achando mais, estão procurando mais. Mas esses foram achados importantes porque eles perceberam que tem um grande percentual ali
de texto que, por exemplo, bate com um texto bem mais novo que a gente tem, impresso e tal, né? Que é essa Bíblia hebraica que eu uso, que é Estudo de Cartensia. Depois eu vou contar um pouquinho a história dela. Então, tá tudo ali preservado, né? Boa parte ali preservado. Tem algumas coisas que faz parte, inclusive, de estilo de escritor, essas coisas, né? Que não muda o sentido necessariamente. Se bem que, como o próprio Humberto aqui disse, tudo em tradução, tudo em língua, você tem que investigar, né? Porque qualquer coisa pode mudar, né? Mas também você tem que ser muito conservador, porque, olha, você pode mudar um conceito. Então, peraí, sim. vamos, né? A coisa tem que ser muito bem, tem que ter um certo consenso, né? Digamos assim. Não dá para ser da cabeça de um só, né? Tem que ter, a coisa tem que ganhar corpo, ganhar tempo, né? Ganhar artigo, ganhar dissertação, ganhar tese, e aí a coisa vai se desenvolvendo, porque não dá para mudar conceitos que estão aí há muito tempo, muitas vezes por causa de uma letra ou... No hebraico tem um pingo, né, que muda. O próprio hebraico, né? Talvez até fosse a sua pergunta na sequência aí, ele tem uma coisa diferente um pouco, que a gente não nós ocidentais não somos acostumados, que ele não tem vogais, né? Ele só tem consoantes. São 22 consoantes, algumas características específicas da língua, né? São 22 consoantes, ele se escreve da direita para a esquerda, que, como eu falo para os meus alunos no seminário, é o jeito certo de escrever, né? A gente cruza o braço para escrever... Você começa a escrever aqui, né? Cruzou, você volta. Especialmente naquele tempo, que era pedra na pedra, depois no pergaminho, pincel e tal, né? Então, você tem Faz todo sentido, né? Da esquerda para a direita você não suja o braço, né? Verdade. Da direita para a esquerda você vai passando a mão em cima. Verdade. Aí são visões e visões. Não, porque lá... No começo era pedra na pedra, não Sim. tinha a questão de sujar o braço. Depois começou a surgir, realmente, aí tem essa mudança, né? Então, ela é uma língua gutural, quer dizer, não tem vogais. É uma língua consonantal, isto é, não tem vogais, só consoantes, são 22 consoantes. Ela é uma língua gutural, eminentemente o som dela tem que sair pela glote, e não bater a língua no palato, né? Entendi. O som é aqui. Tanto que ela tem duas consoantes que são, que a gente chama de gutural branda e gutural forte, que é o Aleph e o Ain, né? Então, assim, é só esse som, né? Você emite o som daqui, mas como que você... se tiver uma vogal junto, a vogal vai carregar, evidentemente. Quando você ouve alguém que é da língua, que nasceu na língua, que é a língua materna dele falando, você ouve lá no fundo o som da gutural. Nós que temos que nos adaptar, nós talvez não tenhamos desenvolvido esse processo, né, dentro da nossa mente, a gente tem dificuldade, mas ele... Já nasce. O gutural tá lá, né, carregando. Daqui a pouco eu vou falar, eu falei, mas e se tiver vogal, né? Ele carrega. Depois a gente vai falar das vogais. E a terceira característica é consonantal, gutural, e escreve da direita para a esquerda. Esses são que a gente chama de paradigmas da língua. Aí tem um item que normalmente eu chamo de característica e não de paradigma, que é a língua, que é a escrita quadrática, que a gente chama, né? Que aí sim ela foi adquirida especialmente no contato com a Babilônia para facilitar a transmissão, que é esse escrito que a gente tem, provavelmente na edição você vai colocar aí na tela, do que a gente estuda hoje, né? Porque ela é muito mais fácil de estudar mesmo. Ela é uma língua mais... É um escrito mais... ele respeita como se fosse assim, um quadrado imaginário. Então, ele está sempre escrito dentro daquele quadrado. Eu não sei se mal comparando, poderia falar que é a nossa letra de forma, assim, né?
cursivo e letra entendi. de forma. Então fica Aham. mais fácil das pessoas Que esse aqui, identificarem. você mostrou. É esse aí. Que- Antes que eu sei, para que eu não esqueça, se você não perguntar depois, sobre as vogais, né? Eu falei, mas e aí uma gutural pode ser carregada por uma vogal? Então, eles falavam as vogais, só não escreviam. Entendi. Então tinha, por exemplo, Tinha. o nosso A, o E, Tinha. o I, tinha vogal. Por exemplo, a palavra Adam. Adam é ser humano. Aham. Você ouve, né? O A, Sim. o A, ok. Mas eles não escreviam. Então colocava, por exemplo, como que colocava sabiam? o D e o M só? Não. O Aleph, o Dalet e o Mem final. Então eu vou ter que te fazer outra pergunta. É. Quais são as vogais dentro daí? Não, então. Porque assim, não tem vogais, sabe? As vogais são essas que Elas você são ouviu. pronunciáveis, mas São não são pronunciáveis, mas não escritas. são escritas. Então eu nunca vou saber o que é um A, Não. um B, Quem um E. nasce, é alfabetizado naquela língua, sabe que aquela palavra é aquela palavra e a outra é outra. Mesmo porque lembra que a partir de um determinado tempo eles eram alfabetizados na Torá. Sim. Eu conheci ali, bati o olho. Quando você for estudar hebraico no seminário, você vai ver que no começo você vai precisar das vogais. Depois você não precisa mais mesmo. Você bate o olho e fala, essa aqui é Melech, essa aqui é Eretz, essa aqui... Você bate o olho e já conhece a palavra. Realmente elas ficam descartáveis com o tempo. Mas para nós, inicialmente para nós é um choque, né? Sim. Não, eu não vou saber o que é. Mas você E vai aí, aprender. essa forma de escrever que você mostrou aqui, que eu vou colocar na tela, ela vem durante o exílio. Então, a partir do exílio, eles começam a formatar melhor Entendi. essa escrita para que seja mais fácil para transmitir para as novas gerações. Entendi. Porque antes você tinha também o cursivo. Mas é mais difícil, né? Não? Se escrever em português já é difícil de ler? Era bem mais... Quer dizer, difícil é tudo, adaptação, né? Quando a gente usa o Sim. termo difícil, quem Sim. nasce naquilo ali vai aprender Para ele, aquilo ali. pra ele é natural. Enquanto você falava, eu pensei em algo e aí eu fui e acabei perdendo na nossa conversa. E agora, José? Então, enquanto você Por se favor. acha aí. E as vogais? Pois é. Era sobre a As língua. vogais, elas começam a ser importantes no período pós-destruição do templo, né, no ano 70 depois de Cristo, que tem a diáspora, né? Aham. E a turma começa a ir para todos os lugares. E com o tempo começaram a perceber que, o Antigo Testamento, ele se torna canônico, ele é fechado por volta do ano 100 depois de Cristo. Beleza? A partir daí, então, o que a gente estuda no seminário hoje é o hebraico bíblico, que é uma língua morta. O que é uma língua morta? É uma língua que não teve adições mais, não teve alterações mais. Por quê? Porque não tem sentido mais. Ela tá aqui na Bíblia, ninguém vai alterar isso depois, porque ele foi canonizado. Sim. Então, é intocável, É né? isso e acabou. É isso e acabou. Só que com o tempo, como o pessoal foi, né, percorreu o mundo aí, outras culturas e tal, e eles começaram a perceber que a língua ficou vulnerável no sentido de ser ensinada, ficou mais difícil, até para passar para os filhos e para ensinar para as outras culturas. Então, um grupo de estudiosos chamado Massoretas começaram a desenvolver um sistema vocálico. Isso por volta, essas datas são sempre, né, mais ou menos, do século 6 depois de Cristo. E terminaram por volta do século 12 depois de Cristo. Mais ou Foi menos pouco 600 tempo. anos. Para poder colocar sinais vocálicos numa língua que não tem sinais vocálicos. Sim. E dentre eles, inclusive, tem famílias que foram para um lado e para outro desse sistema vocálico. Então, você tem Bíblia massoreta com alguns sinais vocais e outros com outros. E com anotações que a gente chama de diacríticas diferentes. Que olha, eu
coloquei um cama de espatá, que é o som do A nosso, Aham. aqui porque eu preferi do que o Ratuf, que é um O, por exemplo. Aí ele anota tudo lá embaixo, tem aqui embaixo da Bíblia todas as anotações, por que ele fez isso, de onde que ele tirou, qual Entendi. é o Então eles foram para duas grandes linhas, né? A linha que a gente segue hoje é a linha Peshita, que a gente chama, da família que deu esse nome. E a Bíblia que a gente tem hoje é a Bíblia que deriva o texto hebraico, né? Que deriva da letra de imprensa, ainda tem isso, né? Depois surge a letra de imprensa. E agora, José? Tem que fazer a forma da letra de imprensa. Aham. E aí tem O hieroglifo. uma família que desenvolveu muito bem, que se destacou em relação às outras, que é do Rudolf Kittel. Então, a primeira Bíblia bem aceita nesse aspecto é a BHK, Bíblia Hebraica Kittel, do Rudolf Kittel. Essa Bíblia, essas formas se perderam, boa parte delas, num bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Recente agora. E aí resgataram alguma coisa, deram continuidade e desenvolveram uma outra que chama Stuttgartensia, com base nessa, mas que não tem todas as formas, né, originais. Então, o que a gente tem hoje, que a gente usa para estudos, é a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que é a mesma a Bíblia hebraica de qualquer um, só que às vezes a forma de imprensa vai ser, às vezes, um pouquinho diferente. Um detalhezinho. Um detalhezinho. Tá. Aqui, antes da gente começar, eu cometi a gafe de falar assim: escreve da direita para a esquerda igual as línguas orientais. Você me corrigiu que é uma língua semítica. Semítica, ela vem do ugarítico. Qual que é a língua anterior lá? Você lembra? O Humberto estava tentando lembrar agora. Tem uma língua anterior que deu origem a todas essas aí. Tanto o ugarítico quanto o semítica e depois... Tem um sumério, né? O hebraico. Essa que eu estou tentando lembrar, ela nasce junto com o sumério ali. Eu vou lembrar. Estou tentando lembrar agora, daqui a pouco eu lembro de falar. Mas assim, do Oriente Médio para o Ocidente, o Oriente. Sânscrito. Sânscrito, deu origem às línguas indo-europeias, né? Exatamente. Sânscrito. Depois da lá veio para a Europa. E aí elas foram se abrindo conforme na sua região, né? Tá. A língua hebraica dessa Bíblia e o grego koiné não são praticados hoje. Não, o grego de hoje é diferente do que era no passado. Ele é mais moderno, um pouco mais simplificado, né? Até a pronúncia, inclusive. Porque a pronúncia vai mudando com o tempo, né? Na internet você tem vídeos aí que você consegue... pesquisadores mostram ou procuram mostrar como que era a pronúncia no primeiro século, depois do grego 10º século e assim por diante. Então, de fato, você vê mudanças na pronúncia, né? Gramática muda também, umas questões sintáticas, né? Mas o grego tem suas características particulares também que são bem interessantes. Depois a gente pode falar umas questões de verbos que talvez seja a grande questão do grego, né? Em relação à nossa língua. Ele tem um monte de conjugação igual ao português? Tem várias conjugações, tem modos, né? Tempos. Você tem 8 artigos. Em português você tem 8 artigos, né? Em grego são 24. Só porque ele é declinado em casos, né? Meu Deus. Tem masculino, feminino, neutro, depois são declinados em 4 casos, em 4 maneiras de escrever. Então, mas é muito fascinante. O Benito está falando um pouco da história do hebraico, né? O texto grego do Novo Testamento é o texto antigo mais bem documentado que existe. Você tem literalmente milhares e milhares de cópias manuscritas, cópias, fragmentos, pedaços, talvez um livro, um capítulo, mas são milhares e milhares, né? E o que se faz então é uma ciência chamada crítica textual, que pega esses manuscritos e buscam achar um texto original mais fiel. Entendi. Que é o que nós temos hoje aqui em mãos, né? E é em cima desse texto original... Você tem o Novo Testamento em grego. Exatamente. E em cima desse texto que se faz as traduções hoje. Okay?
Mas a história, para chegar até aqui, era muito fascinante. É só uma análise de vários manuscritos, né? Há uma pesquisa para saber se em algum momento algum copista acrescentou uma palavra. E você consegue descobrir isso. Você vê, de fato, isso no estudo da crítica textual. Você vai olhando os manuscritos, o seu desenvolvimento histórico e consegue pegar o mais perto possível daquilo que foi escrito. Então, aquilo que se tem hoje é muito, muito perto, em relação ao Novo Testamento, daquilo que foi escrito. Alguns colocam que é 98% daquilo que foi escrito, que é um número, uma taxa absurdamente altíssimo, alta. Né? Já ouvi alguém dizer 95%, mas eu fico com aquilo que eu aprendi anteriormente, né? Aquilo que nós temos hoje no Novo Testamento é perto de 98% daquilo que foi escrito. E aquilo que resta dúvida são coisas que não alteram a doutrina. Você tem de fato a dúvida sobre alguns textos ainda, né? E é uma ciência que está sendo desenvolvida, da crítica textual. Mas isso nada altera da mensagem que é colocada na nossa fé. Pelo contrário, você pode não crer no que está escrito, é seu direito. Mas tem que saber que aquilo que está escrito aqui é aquilo que foi de fato colocado no passado. Historicamente, né? Comprovado. Sim, você tem isso aqui em mãos. Né? Pastor Marcos fala sobre quem não crê é aquele que mais crê. É o que mais entrega ferramentas sobre crença. É aquele que diz que não crê. Se a gente olha para o texto, vamos olhar para o nosso contexto hoje. Vamos lá, estamos em 2023. Eu vou montar uma meditação, um sermão, o que for. Como é que o estudo das línguas originais impacta nisso? Hermenêutica, exegese, como isso ajuda? Como que contribui? Então, porque assim, você tem vários espaços que isso pode acontecer, né? A ideia de você montar uma meditação, uma pregação ou um estudo, né? O espaço mais do senso comum, né? O espaço mais do membro de igreja ali, que não foi para academia e tal. Então, ele tem as ferramentas dele, né? Provavelmente, para ele não tem a ferramenta da tradução. Sim. Né? Então, ele vai usar outras ferramentas lícitas, iguais, e vão dar o resultado para aquele espaço tranquilo, né? Vai usar uma dogmática, uma sistemática, as antigas, eu não sei se ainda tem, revistinhas da Juerp, né? Muito boas e tal, Sim. Que ajudam bastante, porque tem alguém que já fez isso para ele e já dá o caminho. Ok, é ótimo. Agora, para quem se propõe a fazer um estudo exegético, entrar no texto, entender o que aflora do texto, ele vai precisar, é muito importante que ele tenha a língua, porque que ele tenha condição de ver o escrito na língua anterior à tradução. Porque a gente costuma dizer, eu não combinei nada com Humberto antes de vir para cá, pode discordar, viu, Humberto? Mas eu costumo dizer, e alguns professores amigos meus, que toda tradução é uma interpretação. Porque tem hora que você se depara com alguma coisa ali e fala, e agora? O que eu faço? Como que eu vou trazer essa ideia dessa palavra, daquela cultura? Talvez eu nem tenha essa palavra na minha língua. Provavelmente. Alguma coisa. E às vezes eu não consigo trazer nem... não, ok, porque nós temos que nos lembrar que a tradução eu tenho que comunicar para o ouvinte da minha língua. Sim. E às vezes você tem uma construção de ideia ali que para eu comunicar eu tenho que escrever sobre. E eu não tenho como trazer igual o Humberto disse, literalmente. É claro que no processo de tradução você tem a etapa que você traduz literalmente. Mas, obviamente, você não fica nela. Né? Você tem depois várias revisões de tradução até você chegar à tradução mesmo. Talvez a tradução literal seja o ponto de partida. Exatamente, que é o seu primeiro ferramental da exegese ali. Você vai começar a traduzir
coletar as palavras, entender a antropologia dessas palavras, né? Vai lá para a cultura, para a língua e tal, tal. E aí você vai esmerilhando isso, melhorando isso, até chegar numa sugestão de tradução, né? Então, para isso, nesse momento, esse estudioso, a língua é o ponto de partida, porque senão ele pode tirar uma conclusão que não está naquele texto. Faz sentido. Esse é o grande medo. Esse é o grande medo. A heresia do Por processo isso que é a gente essa. fica de madrugada traduzindo. Não sei. Pastor. Porque o horário de traduzir é da 12h às 6, viu? Não adianta querer traduzir de dia que não funciona. É da 12h às 6. Então, Envolve um joelho dobrado, pastor, ou não? Opa. paz. Esses dias eu ouvi um pastor pregando e ele falou assim, falou sobre o Salmo 23, por isso que eu perguntei para você. Ele falou assim, alguma coisa como o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ao invés de nada me faltará. E aí ele fez a administração toda no decorrer dessa tradução inicial do Salmo 23:1. Tudo foi a partir daí. Eu, cético que sou, fiquei pensando, será que é isso mesmo que está lá? Porque eu não conheço, não conheço. Exatamente. Eu vou, se eu pegar primeiro que se eu pegar essa Bíblia aí, eu não vou nem conseguir achar salmos aí. Sim. Aí, vamos lá. Digamos que por um milagre divino eu achei salmos. Agora, como é que eu vou ler da direita para a esquerda um monte de, com perdão da palavra, um monte de hieroglifo com Sim. pontinho, um pingo lá, um pingo aqui. Para você são símbolos, né? São símbolos, não são letras como a gente está acostumado, como, né, na língua de cá, né, ocidental. Então, assim, mas eu imagino que para o teólogo, para o pastor, para aquele que tenha a obrigação dada por Deus de transmitir a palavra, o estudo do original, fundamental. Porque, por exemplo, eu não sei como é que o Pai Nosso que Jesus falou, se ele disse o Pai Nosso, como está lá em Mateus, no hebraico ou no aramaico, ou se ele falou em grego, e se tem aquele significado. Porque eu já ouvi uma ministração sobre o Pai Nosso com significado muito mais amplo, em tese remetendo a essa primeira tradução. Pois é assim, você, como ministro, você é responsável por aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu as ferramentas, você é responsável pelo uso correto das ferramentas que o Senhor te deu. Se Deus te deu a capacidade de poder conhecer o texto original e de estudar, então você precisa usar isso no seu ministério. É fato que nem todos têm a ferramenta, okay? Mas quanto mais você pesquisar, quanto mais você investigar o texto, melhor você vai conhecê-lo. O ideal, o que seria ideal? O ideal é que todo pastor fosse um teólogo exegeta, mas isso não é real, isso não é realístico, okay? Isso não é verdade. Mas seria o ideal que cada pastor pudesse fazer o seu próprio texto, fazer a sua investigação do texto, para que então pregue com mais fidelidade aquilo que é colocado. Se você não tem, você vai para o texto em português, ora ao Senhor e Deus vai te iluminar. Nós temos que crer. A oração Deus vai te entregar Deus... para aquilo que é para aquele povo que você vai pregar naquela hora. Tiago, Deus não nos abandona. Amém. Se Deus te mandou para o serviço, Ele vai te capacitar. Amém. Com aquilo que você tem. É uma chave, já pegou aí, né? Para vocês, para mim, para todo mundo que está em casa, Deus mandou, Ele não te abandona. Não te abandona de jeito nenhum. Deus vai usar você do jeito que é e você pode, talvez, com as limitações naturais, levar a palavra do Senhor com mais fidelidade que uma outra pessoa que tem mais capacidade. Porque para Deus, né, quando chegarmos lá no céu, Ele falará, servo bom e fiel. Fiel naquilo que Deus te colocou. Sim. É isso que Deus de fato quer. Mas, se você tem a possibilidade de se aprofundar, aprofunde. Porque você vai conhecer muita coisa, você vai poder levar com mais fidelidade a palavra do Senhor. Ontem à noite eu preguei sobre a oração do Pai Nosso, mas em Lucas, o que é muito interessante, né? Porque a versão de Lucas é um pouquinho diferente da versão de Mateus. Ela é mais concisa, Sim. mais minimalista em alguns pontos ali, né? Embora seja basicamente a mesma. Mas são menos palavras, ela é mais concisa. É muito interessante.
E assim, eu tenho uma dificuldade em achar, tem sempre uma coisa escondida na Bíblia que as pessoas perderam, eu vou descobrir um Uma nova segredo. revelação. Tem muito cuidado com isso. Tá? Eu não estou ali para descobrir um segredo que em 2000 anos ninguém descobriu. Se você descobre uma coisa que em 2000 anos ninguém descobriu, provavelmente você está errado. Você tem que ficar atento a isso. Tá? Então, mas estude, se aprofunde no texto, vai conhecer coisas, vai interpretar melhor o texto, e Deus vai usar o seu conhecimento, aquilo que Ele te orientou no estudo, para que a palavra chegue aos corações. Aí você tem que entrar no que é pregação, que é outro assunto fascinante. Né? O que é pregação? Sim. Pregar não é um diálogo. Pregar não é você chegar na frente da igreja e dizer a sua opinião pessoal sobre os fatos da vida. Ou contar um caos. Isso não é pregação. A palavra usada pregação no centro é querigma, que era uma mensagem oficial. O rei mandava lá um arauto, o arauto tinha que falar aquilo que o rei mandou dizer. Isso é pregação. Então você vai à frente da igreja, abre a Bíblia e diz: Deus mandou, aqui a palavra de Deus diz isso. Esse que as pessoas precisam ouvir. Então nós não inventamos nada, não estamos ali para fazer um stand-up, não estamos ali para entreter as pessoas. Estamos para entregar a mensagem que Deus mandou que fosse entregue. E quanto mais fiéis formos a isso, melhor seremos perante Deus. Karl Barth escreveu um livrinho pequeno sobre pregação, que mexeu bastante comigo. Eu não sou barthiano, né? Mas esse livro foi importante na maneira que eu prego. Ele disse uma coisa muito simples. Ele disse que pregar é repetir a Bíblia. É fascinante. Para quem prega, isso é maravilhoso. Você não seria para inventar, para descobrir segredos, seria para repetir o que a Bíblia diz. Eu não sou ninguém na hora do dia, nem na fila do pão. Mas eu acredito que a única maneira que a gente tem de não ficar inventando história nem heresia é pregar o texto. Pregar o texto. É o que o texto está dizendo. Exatamente. E se você precisa comprovar o texto, é voltar no texto. Então, mas concordo. Concordo ou discordando? Como que é? Concordo 99,9% com vocês. Mas 0,1 fica uma pulga atrás da orelha naquele ambiente, naquela estrutura, que obviamente se dogmatizou. Ah, sim. Né? Então, quer dizer, eu só ouço o que eu quero ouvir. Porque o meu ambiente, o meu pastor, a minha estrutura ensinou que é assim. Então, nada, quer dizer, vira católico de novo. Meu pai fala... Acho que eu fiz uma fala... gafe aqui, mas não. No sentido de seguir a dogmática. Ele falou assim, não, espera aí. Será que é possível? Aí vamos olhar, vamos investigar, vamos pesquisar, vamos perguntar, vamos ler, porque assim, ler todo mundo tem acesso mais ou menos, né? Sim. Então, vamos ler. O que eu queria perguntar, o senhor falou teólogos exegetas, ou exegéticos, não sei como é que é o termo. Define para quem está em casa o que é a exegese, porque pode ser que alguém não faça ideia do que a gente está falando. Vai me lembrar. Então, vamos começar do mais, assim, bem básico, tá. Raso. Hermenêutica, interpretação do texto, tá? Então, você vai interpretar o texto. Ela pode ter dentro dela um processo exegético. Normalmente, espera-se que tenha. Tá? Mas ela tem outros processos aí de verificação da cultura atual, do ouvinte atual, você tem que, da linguagem, a contextualização, tal. A exegese, depois eu vou fazer um adendo a isso, tá? Vamos devagar. A exegese mais crua, digamos assim, é a ideia de você pegar o texto e entender o que o texto diz no seu contexto, só aquele texto. Tem um livro do Júlio Zabatiero, que é Manual de Exegese, muito bom, e que ele fala assim, nós temos que tomar cuidado para não fazer exegese. Eu colocar no texto o que eu quero, porque eu venho com obviamente... Passa pelo meu filtro. Não tem como, Passa você pelo vive meu no filtro, mundo, claro. você é consciente, então você tem ideias sobre o mundo, e ideias sobre o texto. Isso se você ainda não participou ainda de nenhuma igreja. Se mesmo que você leia o texto, você tira uma primeira conclusão. A gente chama de camadas do texto, né? A primeira camada é a superfície. E você tem que ir descendo as camadas. A estrutura linguística, a sociedade que ele estava, o contexto econômico, o contexto estrutural, o contexto geográfico, porque a gente chama de abismos hermenêuticos, né?
você já viveu no deserto? Você ficou 15 dias já no... 3 dias. Então você entende o Salmo 133? Que ele falava, ó, eu tomo banho com óleo. Não Né? faço ideia. A gente não tem. É. Então, eu tô Na verdade, um exemplo bobo. por exemplo, É. quando lá fala do samaritano que ele deitou óleo sobre as feridas, no nosso contexto não faz o menor sentido. Que ele passou óleo, o cara tá machucado, tá sangrando e passou óleo. Eu não faço ideia. Tipo assim, nossa contextualização é... Isso, no Novo Testamento, obviamente, está em outra cultura, mas ela ainda digamos assim, mais recente do que a cultura, né, do Antigo Testamento, que, inclusive, descreve séculos, né? Séculos. Então, você tem que ir entendendo, inclusive, a mudança da própria cultura, dentro dela mesma. Bom, voltando para a exegese, né? Então, a exegese é você ter acesso a essa estrutura linguística, se preocupar com o texto, o que vem antes do texto, o que está depois do texto, por que ele está ali, qual que é a conexão dele com o livro todo. Então você fica focado ali e, inicialmente, sem doutrina, sem nada, entender o que o texto diz. Porque qual que é a grande, digamos assim, parte interessante disso, importante para os estudos? É que por mais você vai a intenção não é chegar a uma mensagem única ali. Esse texto diz isso e só isso. Não, esse texto ele não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, não pode dizer aquilo. Então, dentro do que ele está aqui, eu sei os meus limites, que eu não posso exceder. Sim. E aqui dentro, igual o Humberto disse, Deus age ali e você tem dezenas, talvez centenas, milhares de mensagens naquele texto, que talvez você não veja. Não tem problema. Outros verão. No decorrer da história. A beleza da Bíblia é você reler o texto e naquele dia o significado para você ele é diferente. Mas, veja... Deus fala com você... Então vou reformular. Deus fala com você de uma forma diferente. Não que o significado seja outro, mas a forma como Deus falou com você foi diferente. Mas aí eu já tenho umas ideias aí que eu fico preocupado também, sabe? Uma coisa é Deus falar com você, maravilhoso. Deus fala mesmo individualmente com cada pessoa, né? Mas ele falou com você e para você. Às vezes aquilo não é para você tornar uma doutrina. Não, eu nem estou falando disso. Nós temos um problema. Eu sei. Eu não estou falando disso. Por exemplo, eu preguei contrariando o meu pai. Meu pai diz que você não pode repetir sermão. Outros teólogos dizem que você só fica bom se repetir 100 vezes. Tem um outro que falou sobre isso. Então, contrariando o meu pai, eu preguei 2 vezes no mesmo texto. Uma vez numa comunidade aqui e outra vez numa comunidade em outro... Assim, pessoas completamente diferentes. Mas a forma que Deus me levou para aquele texto, diferentes formas. Sim. Foram diferentes para as 2 comunidades. Então, por isso que eu falei assim, Deus falou comigo naquele texto, foi diferente, a interpretação semelhante, fala sobre arrependimento, sobre vida, só que eu acho que a gente está entrando na outra parte, num outro ponto teológico que é como é que fala sobre pregação? Homilética. Então a gente está falando de outra coisa. Sim. Tá? Então acho que eu me confundi no processo. Não, mas é que tá tudo meio ligado. Mas a hermenêutica exegese e homilética. É esse tripé de comunicação. Entendi. Acho que o Humberto quer falar. Assim, o texto, quando você aborda um texto, você tem que entender que ele tem um significado, mas ele pode ter aplicações diferentes. Sim. Então essa é uma regra que você vai buscar. Então você tem que investigar o texto buscando o seu significado. E aí você aplicar isso em contextos diferentes, em maneiras diferentes. O texto não pode significar hoje e amanhã um não há. Claro. Essa é a questão, né? É uma contradição. Mas, como aquele irmão que falou, e adultera com ela. Pois é, não pode dizer aqui e não há amanhã. Então, mas existe um sentido que é básico, que é você está lendo ali, investiga o texto, e você aplica isso em contextos diferentes. E exegese é isso, você extrair do seu texto, o seu significado. Então, elas caminham junto. Exegese, hermenêutica, homilética, elas caminham... Sim, inclusive, para alguns exegetas, o processo hermenêutico está dentro da exegese. Então, como
acho que foi Humberto mesmo disse que, assim, dependendo do autor, dependendo, né, você tem percepções diferentes sobre esses temas que a gente falou aqui, mas por cima é mais ou menos isso, entendeu? Aí cada um vai correr para linhas mais específicas. Mas é bom pra gente, não é nem conceituar, mas pelo menos para dar um plano de fundo de entendimento, porque às vezes a gente usa uma palavra, o pastor Marcos Batista é mestre em usar palavras que eu não faço ideia. Essas percepções deles são fruto da exegese. Sim. Porque ele vai lá tal, e aplica a estrutura da época, a língua da época, a antropologia da época, a filosofia da época e fala, olha, ele quis dizer isso. Que é diferente do que a gente olhar aqui e falar, que palavra é essa? Para mim significa tal coisa. Não, mas o que significou para quem escreveu e para quem ouviu na época? Sim. É essa que é a busca. Então, mas aqui tá. A gente não sabe quem escreveu o texto. A gente sabe que foi Paulo, eu creio, né? Claro. Paulo, João. Mas a gente não conhece Paulo. A gente não conhece o contexto, a gente conhece a cidade. O que nós conhecemos é o texto. O que nós temos para trabalhar é o texto. Sim. Então a nossa tarefa é investigar o que nós temos. A gente não adianta especular daquilo que a gente não sabe. Que é diferente. Por exemplo, eu tô lá assistindo o pastor Humberto pregar e tô anotando aqui. O pastor Humberto leu aqui, João, e ele disse, né, tal. Mas eu conheço. E às vezes o que ele falou lá, diferente do que eu anotei aqui, porque eu anotei a interpretação dele com base no que eu conheço. Isso aí é interessante. Porque a gente só tem o texto mesmo, é verdade. E todo o aparato histórico sobre Paulo, por exemplo. Mas Paulo é fácil nesse aspecto, porque tem bastante história sobre Paulo. Sim. Mas é que tá. Se a gente fosse falar de Isaías, por exemplo, talvez seria um pouco mais difícil. Ou Eliseu, que não foi um profeta que escreveu. Exatamente. Se você visse um século XVI, o conhecimento que você teria da história é muito diferente do que você tem hoje no século XXI. É verdade. Então, o que você tem para pregar? Você tem que pregar o texto. Você olha para aqui, você tem as ferramentas intelectuais que são necessárias e conta com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque Ele te mandou fazer isso, para que então a mensagem possa ser ali levada. Tá? Então, a gente não sabe o contexto, a gente não sabe exatamente tudo que aconteceu naquele momento. O que nós temos, o que Deus deu para trabalhar é o texto. Então, a gente procura, o melhor que nas ferramentas nós temos, interpretar e tirar daqui o sentido que está sendo colocado. Sim. Eu vejo que o Humberto está escolhendo bem as palavras, porque nós temos uma preocupação muito grande de uma dicotomia. Traduz, pastor. Não, ele falou certinho, eu só queria abordar de uma outra maneira a mesma coisa, porque às vezes podemos correr o risco de uma dicotomia entre aquele que faz a tradução, a exegese, que estuda, com a pessoa leiga que vai lá e fala a palavra de Deus, e lê, e tem o mesmo valor para o ouvinte. Claro. Nós temos que entender isso. É que quem tem a ferramenta não pode mais deixar de usar, de conhecer. É igual assim, Deus te deu isso aí, você não vai usar. Agora, esse aqui, Deus deu outras ferramentas. Sim. Não dá para ser igual para todo mundo, graças a Deus por isso. Né? E aí a gente chega... agora, nós temos aí os efeitos colaterais disso, faz parte, né? De ouvir, ainda mais hoje, com redes sociais, então, e essa era uma pergunta que eu ia fazer sobre os desafios disso, desse processo de tradução, interpretação, os desafios para nós hoje, enquanto igreja, para quem é pastor, para quem é líder, para quem fala, para quem prega, para nós, enquanto igreja, os desafios, na visão de vocês. Olha, o rebanho ouve hoje muitas vozes. Todo mundo tem internet, todo mundo está no YouTube, muita gente está em rede social. Eu não tenho, graças a Deus, mas muita gente tem rede social. Eu não te achei. Por isso. Então, tá todo mundo ouvindo muitas coisas. E tem muita coisa ruim sendo colocada. As pessoas precisam chegar na igreja e ouvir a palavra de Deus. Isso que elas precisam ouvir. Porque fora estão ouvindo muita coisa. Sim. Então, qual é o desafio do pregador? É você se preparar com aquilo que Deus te deu, usar as ferramentas, buscar no Senhor o auxílio, para que você seja um mensageiro fiel.
Então, quanto mais você puder investigar e trabalhar e usar o texto, talvez melhor você consiga levar, desculpe, a mensagem e cumprir aquilo que o Senhor te mandou fazer. Então, isso é algo Sim. bastante sério, muito importante. Mas acho que o grande desafio hoje, Tiago, é que todo mundo ouve muita coisa, há muita informação, há muita coisa rolando e tem muita coisa que não é boa. A gente, às vezes, ouve pessoas que chegam ali à igreja, né, com doutrinas assim difíceis. Não é uma crítica a uma igreja específica, mas é algo a ser trabalhado, né? Há muitas dúvidas, há questões que não são bem assim que a Bíblia ensina. Uhum. Então, com amor, com zelo, a gente procura ensinar aquilo que se entende que é o mais perto daquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos, né? Tem uma preocupação, o menino que falou questão da dogmática, né? E de fato, a dogmática precisa ser testada pelo texto, tá? Porque a dogmática ela vem do texto, então, mas ela precisa ser constantemente testada pelo texto, para você chegar então a uma pureza da palavra do Senhor o mais possível, tá? E o trabalho de pregação, o trabalho de estudo é um trabalho árduo, tá? Não é um trabalho fácil. Quem é chamado por Deus a fazer isso sabe que a luta, a angústia interna, a luta do que você vai pregar, do que você vai falar, como você vai levar aquilo para que seja de edificação e não para destruição da pessoa. Então é um trabalho árduo que Deus deu. Mas é recompensador, não só pela questão intelectual, mas especialmente pela questão espiritual. Mas há um trabalho a ser feito. Mas para mim o grande desafio que você colocou para mim é isso. As pessoas ouvem muitas coisas hoje e chegam com muita coisa na cabeça hoje. Você falou de algo interessante, porque eu vou ministrar algumas quartas-feiras em uma igreja que eu fui convidado e eu acordo pensando naquilo. Eu oro, eu passo o dia inteiro pensando naquilo. Deus, o que eu vou falar? Aí eu vou pro texto, aí salta uma palavra, uma direção, aí eu vou para aquilo, eu fico remoendo aquilo. Mas tenho extremo temor, porque você está à frente e eu nem sei como é que falo, mas por exemplo, vocês são pastores. A responsabilidade daquela alma, daquela vida que está te ouvindo, você está ensinando, você está ministrando, você tá sendo sobre ela, né, de alguma forma. Eu tenho extremo temor sobre isso. Extremo. Calbart, nesse livro que eu citei, ele cita um texto bíblico que foi uma pedrada na cabeça minha, quando ele cita Jesus dizendo que nós daremos conta de cada palavra vã que nós dissemos. Misericórdia. Já pensou nisso quando você sobe ao púlpito? Cada palavra vã que nós dissemos, nós daremos conta. Eu recusei o chamado durante 39 anos, pra você ter ideia. Pois é, então é pesado. Mas, como eu falei, se Deus mandou você para lá, Deus não vai abandonar você. Seja fiel ao Senhor, que Deus vai te sustentar, não só financeiramente, né? Às vezes pensamos só nessa questão, mas a palavra. Porque a palavra não é nossa. A palavra é dele. A palavra é dele. Sua função é pregar aquilo que ele mandou você falar. Vai lá e prega. Quer falar dos desafios, pastor? Não. Por favor. O Humberto falou bem, tem a ver um pouco com aquela outra nossa conversa que a gente teve aqui sobre pós-modernidade. Eu vim falar com ele sobre esse tema em Bauman, né? Que foi o autor que eu estudei mais. Você não tem ideia quanto explodiu minha cabeça. Bauman e Bill Churran, que eu fiz um curso sobre o Bill Churran. Então tem um pouco a ver com isso aí, o que o Bauman chama da liquidez, né? As pessoas não querem mais uma sistemática, uma dogmática, porque tem isso aí não tem a referência, não tem a fundamentação. Mas é porque não querem mesmo, porque querem mudar conforme o dia, né? Essa adequação do evangelho à minha vontade, isso é terrível. Que não é evangelho. Cada mal o seu tempo, esse aqui... aliás, cada tempo o seu mal, né? E esse é o nosso. Esse aqui é o nosso. não tem jeito. E assim, trouxe benefícios e tem esses efeitos colaterais aí. Deixa eu só falar uma coisa antes Por favor. Eu acho que o Humberto já falou bem sobre isso aí. É que lá atrás ele falou alguma coisa que eu me conectei com uma pergunta sua. Sobre a questão de muitas vezes, isso
pode acontecer com o aluno, por exemplo, de teologia, inicialmente, não de má fé, mas assim, do entusiasmo, né? De querer descobrir coisas na Bíblia que não, né? Olha, Sim, uma sim, descoberta sim. e tal. Que o Humberto falou muito bem. Falou Descobrir assim, a roda. Se em 2000 anos não descobrir, você está descobrindo? Entendeu? Alguma coisa, deve eu estar sei, E assim, você já leu os caras lá em 1200, Sim. Tomás de Aquino, antes, né? Agostinho. Eles têm uma ideia sobre isso aí. Será que a ideia deles é concisa, é coesa? Nem que eu não concorde, mas você pelo menos Sim, leu, mas alguém teve uma ouviu ideia ele. diferente, claro. Exatamente. Mas quando você perguntou lá inicialmente sobre as línguas, né? Eu acho que uma das coisas que acontece quando você tem contato com as línguas originais, nesse processo de tradução e exegese, porque não pode ser só a tradução, né? Tem que continuar, é um enriquecimento do conteúdo. Ora, obviamente que você tem acesso a uma ideia, a um contexto de palavra, a uma conexão de palavras, a uma Sim. sequência que você não tinha antes. Então, você tem enriquecimento. Eu acho que é a palavra-chave aí para a Nesse tradução sentido, e para a exegese. nesse sentido, nós somos mais, talvez, privilegiados, porque bastante gente já caminhou nessa estrada de tradução Com certeza. e de alfabeto e de trazer esses conceitos. Tem uma concordância, tem uma tradução, tem um dicionário bíblico, tem. Então, Sim. E assim, não nós é a temos mais ideia ferramentas, né? de achar coisas que ninguém achou, porque tá lá, o Antigo Testamento há muito mais tempo que 2000 anos, né? Então, Sim. assim, não é isso, é o contrário disso. Você fala assim, cara, eu quero ver coisas que eu ainda não conheço e que tá ali no texto. Sim. E que tá ali, ó. Aí, a hora que você olha, fala, por que eu não conhecia isso? Por que eu demorei? Não. Então, isso é... E aí, sim, eu não tenho dúvida que não... todos são iguais perante Deus, Deus comunica através, mas quando você se sente muito agradecido quando você fala, olha, cara, que Deus me deu esse momento, essa possibilidade. Por isso que, às vezes, eu não uso o termo obrigação, eu uso o termo disposição. Quem tem acesso a esse tipo de ferramenta, a tradução, precisa ter disposição. Não, se você não tem, tudo bem, não vai. Sim. Porque, como o Humberto disse, é árduo. A gente tá falando aqui, acha bonito ter um alfabeto diferente, não tem vogal. Se o Humberto lesse um pouquinho, eu lesse um pouquinho, ia ser legal e tal. Mas assim, a hora que você senta na cadeira, sozinho, você vai copiar o texto, você tem que procurar as palavras. Não sei como que é o seu processo, Humberto, mas eu, às vezes, estou traduzindo um texto de 2 versos e eu paro numa palavra 2 horas, 3 horas, cara, essa palavra aqui, vai, volta, pego outro livro, sabe que alguém já disse, alguém já percebeu, mas por que está assim? Aí eu falo, não, entendeu? Aí volto para lá e continuo com o texto. Então, Sim. E esse processo é enriquecedor, porque lembra aquela ideia? Medita na palavra. Sim, Cara, isso aí não sai de sim, você mais, porque sim. você ficou tanto tempo naquela palavra. Ruminando aquilo, que aquilo faz. Maravilhoso. Sim. Entendeu? Você falou sobre fala. Vocês traduzem e também falam? Não, o grego do Ou você Testamento, pronuncia? você consegue falar, consegue ler versículos, né? Você consegue ter isso, mas não é uma eloquência, obviamente, de alguém que mora na Grécia, né? Você aprende a estudar o texto em grego, não necessariamente a ler, até porque a pronúncia que se tem hoje é diferente da pronúncia que se tem antigamente. Mas você consegue ler alguns textos, né? Mas o importante não é ler em voz alta, não é saber, é você entender as palavras e conhecer ali como que é colocado. Isso é o mais importante. No caso do hebraico, eu acho que é um pouquinho diferente, porque hoje o hebraico é falado em Israel. Então você tem muita gente falando. Eles estão né? tentando voltar para falar semelhante a isso? Não, então, acho que era uma das suas perguntas. Existe uma diferença entre o hebraico bíblico, que é uma língua morta, e o hebraico moderno, né? Aham. E a diferença não está no alfabeto. O alfabeto é o mesmo. Continua mesmo. O alfabeto é o mesmo. Isto é, as palavras que tem aqui continuam existindo. Mas
surgiram outras, e as regras gramaticais foram mudando, evidentemente. Entendi. A Sim, língua igual a tá em língua desenvolvimento. portuguesa. Igual a língua portuguesa. Então, só que, se você olhar lá, bom, é que você não... Mas depois você vai conhecer, se você olhar quando tem aquelas notícias, ver algum jornal de Israel, não tem as vogais. Eles Sim. não escrevem as... Aqui a gente ainda tem, porque é uma massorá, que a gente chama, né? Feita pelos massoretas, né? Que colocou as vogais para nos ajudar a ler. Aí eles não têm. Então, mas é diferente nesse aspecto. A língua já mudou, né? Agora, assim, é isso que o Humberto disse mesmo. Não é importante para nós, e isso a gente sempre enfatiza para os alunos, que, mas isso aqui eu não estou conseguindo pronunciar igual você falou, cara, acho que nem eu estou conseguindo pronunciar certo, porque não é esse o objetivo. Eu estou aqui pronunciando para ajudar vocês a dar esses primeiros passos, e o importante para nós é a tradução. Aí sim. Mas é porque para traduzir você tem que copiar muitas vezes. Então você tem que saber o que você está copiando. Eu tenho um sobrenome tá tudo polonês, pastor. Aí as pessoas falam assim, como é que pronuncia? Se você descobrir, você me conta. Mas assim, o que acontece às vezes é que, é claro que você tem que conhecer o alfabeto. Muitas vezes você, numa pregação, num ensino, uma palavra importante você explicar como que ela é lá, né? E que de um jeito ou de outro, as pessoas ficam curiosas, né? Então eu vou, se você me permitir, eu vou ler um trechinho aqui. Por favor. Aqui, porque é só por curiosidade mesmo. Tá. E, obviamente, que eu não tenho a pronúncia de um judeu. Sim, né? sim. Esse eu vou pôr na tela, tá, pastor? Para as pessoas verem como é que é. Eu trouxe para vocês aqui, vocês estão aí com o Salmo 133. Shir Amalot le Davi, Ine Matov, Umanaim, Shevet Ahim, Gam Yard, Kashemen, Atov, Al Arosh, Yored, Al Azakam, Zekam, Aron, Sheyored, Alpi, Midotaiv. Aqui eu precisava ter dado uma entonação melhor no Zekam, Aron, Sheyored, Alpi, Midotaiv, porque ali acaba a frase. Então, às vezes a gente, né, a gente não tem essa fluência, né? Mas só para vocês ouvirem um pouco a sonoridade, né? Que tal, Hermon, Sheyored, Al, Ari, Sion, Kisham, Siva, Yevá, o Yevá, você não vai ouvir eles falando, tá? Ele substitui por Adon, Adonai ou Shem, que é o nome. Shem, você vai ouvir muitas vezes ouvir Shem. Então, se você pegar, tem eles vários não áudios, falam né? o nome de Deus. O tetragrama sagrado, que é esse aqui, Yod, Re, Vav, Re. Eles falam normalmente assim, Yod, Re, Vav, Re. Eles falam a letra e não falam... As letras, que é o que a gente chama, o que a gente traduziu por Javé, Jeová. Sivá, Yevá, Et, Aberaká, Raim, Ad, Aolam. Isso aqui é aquele quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Tal. Sim. Uma coisa... aí, isso você faria a tradução, mas eu queria destacar uma coisa rapidinho aqui. Pós-tradução, você tem que olhar as estruturas do texto e da língua também. Esse texto é um texto que ele acata bastante uma característica da poesia hebraica, que é o paralelismo. Então, na poesia, em português, a gente se preocupa muito com as rimas, né? Eles não tinham rimas lá. O que eles tinham? Paralelismo, ideias em paralelo. Então, tem 4 tipos de paralelismo. Sinonimítico, antitético, emblemático e climático. São 4. Então, você identifica qual é o que está aqui e quais os versos que... É por isso que eles falam sempre... Eles repetem, ou eles falam, tolo, ou audaz, alguma coisa assim, né? Ele vai fazendo isso aqui, porque isso é o que destaca a poesia dele. Né? Então aqui, e normalmente quando você identifica os versos, o que ele traz para você? Qual é a mensagem central daquele texto?
Os paralelismos aqui estão nos versos 2 e 3. Né? E se você tira os versos 2 e 3, que eles servem para expandir a ideia, para exemplificar a ideia, o paralelismo, e você lê só os versos 1 e o final do 3, você tem a mesma mensagem. Quer ver? Vamos pegar lá em português para facilitar aí. Olha lá, ó. Eu vou ler só o verso 1 e o final do verso 3, tirando os paralelismos, que são para exemplificar, para expandir, para explicar melhor. Aham. Né? Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sim. Aonde que está o centro da mensagem? Olha, os irmãos precisam viver unidos. E aqui ainda tem um negócio a mais, que dentro do texto, do contexto, esse aqui ele está dentro da sequência dos salmos que eles chamam de salmos de subidas, salmos das escadas, salmos das escadarias, salmos de romaria, que são aqueles salmos que eles iam entoando quando eles iam do interior para Jerusalém para poder fazer o sacrifício anual. Aham. Então, esse viverem unidos os irmãos não é para só uma festa de aniversário. Ó, que bom a gente estar aqui fazendo um churrasco. Nós estamos indo... Essa é uma caminhada de mesmamente, dias e dias, né? Com o mesmo propósito, que é adorar a Deus lá, que é levar o sacrifício, que é ir para o templo. Ó, como é bom... E aí, como que a gente vai traduzir isso? Como é bom que os irmãos, pensando em Deus, indo adorar a Deus, fiquem unidos, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Só nisso, A mensagem, né? a mensagem já a explode a cabeça na interpretação. Eu fiz esse Você não mudou nada do texto. exercício exegético, mas eu não estou descartando o centro, não, o 2 e o 3, porque o 2 e o 3 mostra como que vai ser o impacto dessa bênção, tanto local quanto amplamente até para irmãos que não são dali, que são de outras nações, porque ele fala aqui, ó, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que é o paralelismo, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. O que tinha o Arão? Estola sacerdotal, 12 tribos. Sim. Então, olha só, é como um óleo precioso que desce sobre as 12 tribos. É como o orvalho do Hermon, que ficava lá no norte. Sim. E que No degelo. banhava toda aquela região, não só Israel. Sim. Né? Que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. E vida para sempre. Amém. É para todo mundo. Quando os irmãos, né, quando nós estamos unidos em Deus, a bênção não é só para nós, inclusive. Sim. É para todos que nós temos contato. Amém. Isso é uma prévia de uma exegese. Mas já foi muito enriquecedor, se eu posso dizer assim. Deixa eu mostrar, pastor, antes da gente encerrar, deixa eu mostrar o seu Novo Testamento. Está aqui. Você tem na parte de cima o texto grego e na parte de baixo os as referências a manuscritos que foram utilizados para poder chegar no texto. Você vê que pequenas variações são estudadas, né? É muito interessante. Aqui está onde? Esse texto aqui. O texto bíblico, só não? Pelo óculos. Estamos em Efésios, capítulo 5. Prosa Efésios 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há a sotia, que é dissolução, bagunça. Alá, que é uma conjunção adversativa forte, né? Enchei-vos, e esse verbo enchei-vos, ele tem características bem em pneumático, no espírito. Então você consegue verificar umas palavras, você consegue identificar. Você quer pronunciar para a gente ouvir? Eu vou ler alguma coisa. Vou ler João, capítulo 1, que é bastante conhecido, acho que vai ser mais interessante. Tá. A gente vai ouvir o Logos, né? Então, o Logos a gente só reconhece. O verso primeiro, né? En arche, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. Verso 1 de João. No princípio era o No verbo. princípio, arque, princípio. Esse arque, ele não tem muita coisa ali, mas
Aqui não é só no sentido de tempo, né? Que você pega Gênesis 1, no princípio criou Deus, é uma referência a Gênesis, com certeza. E esse verbo se remete àquele lá mesmo. Essa conjunção se remete àquela. Sim, essa palavra arquê, né? É, princípio é uma referência a Gênesis, mas arquê também não é só princípio de tempo, é princípio no sentido filosófico, né? Qual é o princípio das coisas? É Jesus. Sim. Que os filósofos daquela época procuravam saber qual era o princípio do universo, da criação do universo. Para alguns era o fogo, para outros era a água, para outros era a matemática, né? Para Pitágoras. Havia um que falou que era o Logos. Logos seria um elemento da divindade, né? E João está dizendo, olha, esse Logos é Jesus. O princípio de todas as coisas é Jesus Cristo. Ao momento que ele fala pros tom, teon, esse tom é uma preposição que significa... Eu li certa vez que é a preposição mais íntima que tem. Significaria face a face. Está dizendo que o Logos Entendi. estava face a face com Deus. E ao mesmo tempo esse Logos era Deus. Então são coisas que você vai pesquisando, vai estudando. Fica muito mais profundo o texto, Pois é, pastor. você consegue abrir algumas coisas bem interessantes. Né? Porque a gente lê, ele estava com Deus. É. Agora, se esse estava face a face, É. é muito mais interessante. É um sentido da palavra que você pode aplicar aqui, né? Sim. Esse tom. Ótimo. Então, deixa eu mostrar a capa. Dá licença. Isso já está bem apagadinho, viu? Tá, Isso é antigo. A capa tá em inglês, eu não falo nem português, então eu vou mostrar para vocês aqui. Pode abrir o livro, na primeira página tem as Ah, é luzes, verdade. né? Abrir a folha de rosto é mais interessante aí. Esse é do meu sogro, inclusive, que me deu. Ó, do pastor pastor Bonfim. Oswaldo. Né? Que legal. Me diz uma coisa, Humberto. Tem várias versões igual a Bíblia hebraica. Você tem essas famílias dos maçoretas, né? Porque a Septuaginta não passou por esse processo, evidentemente. Não. Mas então ela tem aí o texto consonantal é exatamente igual, mas você tem algumas mudanças aí. Na Septuaginta tem alguma... Então, a gente não trabalha com Septuaginta. A Septuaginta é do antigo, né? Aham. Nós temos que no Novo Testamento você tem milhares e milhares de manuscritos, alguns textos completos, outros não completos, alguns pequenos fragmentos, alguns são capítulos, alguns são versículos que são encontrados em pesquisas aí. O que se tem é esse material, que é um material que é usado como padrão hoje para a tradução, e que foi fruto de pesquisas de décadas de pessoas que entendiam, de críticos textuais, que juntaram os manuscritos e acharam aquilo que foi talvez o mais perto possível. Mas tem uma outra, além desse, você tem um outro, que quem usa inclusive é o pessoal tem aquela Bíblia Corrigida Fiel. Uhum. O termo agora eu não estou lembrando, mas eles usam um outro manuscrito que não aceita algumas coisas que estão aqui. Então, por isso que a Bíblia deles é um pouquinho diferente e eles criticam muito as traduções feitas por meio desse modelo aqui que é mais aceito hoje. Mas são poucos que aceitam somente aquele original, aquele tipo de manuscrito hoje, né? A maioria, a grande Mas maioria em usa termos aqui. gramaticais, em termos de algumas Sim. concordâncias, isso Sim. aí. É. Porque aqui é fruto de pesquisa, pega manuscritos diferentes, compara e coloca Sim. ali. Por exemplo, aquele texto de 1 João, né, capítulo 5, o testemunho da água, do Espírito, aquilo vem entre colchetes, né? Sim, Porque porque não tem... não tem todos os manuscritos. Então tem algumas questões de crítica textual são bem interessantes. Né? Interessante. Agora eu vou mostrar para vocês a Bíblia hebraica. Cuidado que ela tá se desfazendo aí. Carrega ela no carro. Não, e você usa pouco, né, pastor? Não, e essa aqui também é o que eu tenho de reserva, porque o meu que eu uso tá todo pedaço também. Ah, é? É que não tem reserva. jeito, a gente acaba manipulando, né? No sentido de assim, mexendo e tal. E não tem jeito. Quer falar sobre ela? Não, é isso aí. Quer abrir, pessoal, ver? Será que o pessoal vai ver? Acho que você isso, abre aí você tá abrindo certo. De trás para frente é a frente dela, né? De trás, o que seria de trás para frente para nós, né? Aqui, ó, me dá aqui. Aqui é o começo dela, né? Aqui é o começo. Ah, ela começa aqui. Aqui, ó, você vai ver que Gênesis. Gênesis está aqui, que é
no texto em hebraico não chama Gênesis, né? Ó, É Bereshit. por um acaso completo, eu abri certo. Uma informação só. A Bíblia que você tem na mão aí é o que eles chamam de Tanakh, né? Que é a Torá, é a junção de 3 blocos. Torá, que são os 5 primeiros livros, a lei. Navim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os outros escritos. Normalmente, quando o pessoal fala a Torá, são só os 5 primeiros livros, tá? Esse aí é todo o Antigo Testamento. Ó, tô em Gênesis, não sei o que aqui. Eu vou mostrar para vocês. Tem um númerozinho ali, aí pelo menos um número. Ah, aqui tá no 14. Isso. Então eu vou pôr o 12, que é o de Abraão. 12, 10 a 20. Abraão indo pro Egito. Tá aqui. Vou mostrar Esse para texto vocês tá pano pra agora. manga, hein? Pastor Belino gosta de uma polêmica. Não deu foco? Depois coloca. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar para vocês como é. Eu mando pra você em PDF, aí você coloca tá. ele bem nítido. E da direita para esquerda, quando vocês forem olhar, é aí, da direita para esquerda. E é impossível. Rapaz, 3 meses você tá lendo de ponta a ponta. Deus te ouça. É rápido. Não, é rápido. Deus te ouça. Essa aqui é a sua Bíblia de estudo normal. O desafio Qual inicial. versão que você usa? Qual que você gosta? Rapaz, Essa é a revista corrigida? eu gosto do Ferreira de Almeida, mas eu uso várias, assim. Essa aí, na verdade, é por causa da letra, que é grande, né? Ah, sim. Tem Mas, assim, um eu detalhe. uso normalmente 3 ou 4. Né? A TEB, a Jerusalém, Sociedade Bíblica Britânica e a João Ferreira de Almeida. Benjamin Davidson. Não sei se é assim que fala. Léxico, analítico, Isso. hebraico e caldaico. Todas as palavras e flexões do Antigo Testamento organizadas alfabeticamente com análises gramaticais. Esse livro, até pouco tempo atrás, não tinha em português. Agora saiu, não sei há quanto tempo que saiu, mas sim. eu comprei o meu esse ano, pra você ter uma ideia. Legal. Ele só tinha em inglês. E quando eu comprei, não tinha nem no Brasil. Eu tinha que pedir da Amazon.com. E importou. Mas Deus. hoje, ainda bem que já chegou para nós. Mas ele tá todo em hebraico. Não, tá não, hebraico e português, né? Ah, tá. Achei, desculpa aí. Não sei onde a gente tá. Naoro, progenitor dos caldeus, Gênesis 22, 22. Legal. Que eu abri errado. Muito bom. Dá um bom embasamento, pastor? Não, então, isso Ajuda? aí... Não, então, isso aí é o começo, né? Porque você vai começar a fazer a tradução a partir daí. Lembra que tem os outros passos da exegese, né? Que você tem que entender aquela perícope, que é aquela unidade de sentido dentro do livro todo, dentro das interrupções, a antropologia, a sociedade daquele escritor, né? Isso aí, como Humberto disse, é uma tentativa nossa de correr atrás do prejuízo, né? Da distância. A gente nunca vai saber o que ele estava pensando. A gente tem o texto. Sim. Então a gente trabalha o texto. Mas é interessante isso. Por exemplo, se você lê um Salmo de Davi e sabe qual é o contexto que ele foi, por exemplo, se ele está preso, se ele está lá na caverna, escondido, em Saul, muda Enriquece, completamente, né? claro. Enriquece. Salvo engano, quando ele fala lá, deitei e dormi, ou em paz me deito e durmo, que é Salmo 4:8, ele está num contexto desse de perseguição. Eu também não vou saber e posso estar falando uma bobeira gigante aqui. Não, esse próprio texto que eu li, né, que só você saber que eram salmos, que eram lidos e entoados, enquanto você estava em viagem, tem algumas bíblias que colocam assim, salmos de peregrinação. Você não entende por quê? Porque eles estavam indo para Jerusalém. Muda completamente o sentido, agora, a nossa interpretação. Isso é importante. Pastor, muito obrigado para os dois, pastor Humberto,
Pastor Humberto foi o pastor ali na Belo Horizonte durante um tempo que eu tive lá. Pastor Humberto também foi pastor do pastor Venino. Pastor Humberto discipulou o pastor Venino. E um privilégio estar com vocês e dividir a mesa com vocês, aprender absurdamente um monte de coisa. E tudo aqui parece que só aguça a vontade de entrar mais ainda no texto. Que bom. Graças a Deus. As suas considerações, pastor, depois o pastor Venino. Sim, só para agradecer então, Tiago, pela oportunidade, também ao Seminário Batista, né, que o pastor Marcos Batista que nos convidou para estar aqui também, e dizer que a Bíblia, eu entendo como sendo palavra de Deus, é apaixonante, e há recompensa para quem investiga os seus tesouros. Então, investiguemos, cresçamos no conhecimento da palavra do nosso Deus. Né? Amém. Eu quero agradecer também o convite e estimular aí quem queira conhecer essas línguas. O seminário tem aulas de grego e de hebraico. O Humberto pode falar mais do grego, mas do hebraico eu deixo vocês tranquilos que rapidamente, superando o desafio de um alfabeto diferente, rapidamente você pega, você consegue ler. Claro, o impacto visual que... É só o impacto visual, mas a gramática é muito mais simples, por exemplo, que do grego. Estou fazendo uma propaganda negativa do Humberto, né? Agora que é mais difícil. Mas é porque é uma língua mais antiga, mais primitiva, então ela tem menos questões gramaticais. Simples, talvez. Simples é uma palavra, né, uma palavra muito pesada. forte. Mas, assim, gente, dá para aprender tranquilo, entende? Eu costumo dizer que hebraico é a disciplina que você menos estuda no seminário. 15 minutos por dia só, nem 16, nem 14. Só que tem que ser todo dia. 15 minutos, em 3 meses você vai estar lendo e pelo menos lendo e copiando. Em 6 meses você já consegue começar suas traduções. Amém. Obrigado. E eu vou terminar com o texto que o pastor Humberto leu. Poderia terminar com os 2, já vai ficar aí. O pastor Júlio trouxe o alfabeto e eu vou colocar, enquanto você estiver falando, eu vou colocar para as pessoas verem. O alfabeto grego... Posso mandar também. Pode, e aí eu coloco também, porque aí vocês têm uma visão na tela do que a gente está falando, do que eles estão falando. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, obrigado você que ficou com a gente até agora. É um privilégio poder compartilhar e conversar assuntos tão enriquecedores que no dia a dia não faz parte da nossa conversa, mas para você que é líder, para você que quer aprofundar no estudo da palavra, para você que é pastor, é apaixonante a possibilidade de estudarmos e de termos percepções como essa do Salmo 133, como essa de João 1, porque muda nossa forma de ver o texto, porque nós somos enriquecidos por tamanha profundidade. Floresça onde o Senhor te plantou e não fuja daquilo que Ele te chamou para fazer. Deus te abençoe. Abraço.